Olá, bom dia, bem-vindo ao canal Pense Comigo mais uma vez aqui, pedindo desde já a sua inscrição no nosso canal, agradecendo também a todos que estão se inscrevendo, aqueles que estão compartilhando, aqueles que estão dando seu like, fazendo seus comentários. E hoje eu quero tratar de uma questão muito importante, um tema muito legal e atual no nosso país. E até perguntar nesse vídeo, se tem a ver esse termo que tem sido muito usado nos últimos anos no nosso Brasil. Quero pensar com você sobre isso. O canal Pense Comigo, como você sabe, a nossa proposta, além de falar sobre termos bíblicos e textos bíblicos, também tem como intenção refletir sobre questões da atualidade. E esse tema é muito atual. Eu quero então dialogar com você, vendo o que significa esse termo e fazendo uma análise sobre ele ao longo da história. E você é convidado a ficar comigo. Não saia antes que esse vídeo termine, tá bom? Vamos lá. Quero pensar hoje sobre o que é um genocida. Você sabe o que é um genocida? É bem interessante nós pensarmos sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos entender o que é um genocida é o que ou quem perpetra ou ordena um genocídio. E é um substantivo masculino, que é uma pessoa que ordena ou é responsável por extermínio de muita gente. É bem interessante pensar sobre essa definição. Se você tem entendido conforme o termo diz, a gente precisa entender exatamente o que é então genocídio. Genocídio então seria o extermínio de muita gente, e isso ordenado por uma pessoa. E esse termo tem sido muito usado no nosso país nos últimos anos, se referindo a uma pessoa em específico na nossa nação. E eu quero pensar um pouco sobre isso, essa ideia de extermínio de muita gente. E eu te pergunto desde o começo, tem havido, por ordem de alguém no nosso país, o extermínio de muita gente? Se você me responder positivamente, com um sim, aí nós poderemos então concordar que há um genocida no nosso país. Se você me responder que não, então a gente vai ter que discordar da ideia ou dessa informação, ao meu ver, equivocada e até de certa forma preconceituosa, maldosa, de quem tem usado esse termo genocida ou genocídio no Brasil. A gente tem visto isso ao longo da história em outros lugares, mas acredito que no nosso país não. Então, a ideia de genocídio é essa ideia de matança em massa de muita gente determinada por alguém. E o nosso país, certamente, a gente não tem visto isso acontecer. Mas vamos em frente, Não saia daí, não desligue do nosso canal nessa manhã. Quero que você pense comigo sobre essa ideia de o que é que significa. Eu quero andar agora um pouco sobre de onde foi que veio esse termo genocídio, Segundo as informações aí históricas e também nas pesquisas que eu fiz, o termo genocídio não existia até a década de 1940. Ela vem à tona com o holocausto que aconteceu através do extermínio sistematizado de muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E quem foi que autorizou isso? Você sabe, foi Adolf Hitler, E um advogado chamado Rafael Lemkin, ele propôs esse termo para justamente tratar dessa questão que aconteceu com a raça dos judeus. E a ideia desse termo genocídio vem de duas palavras. Genos, da palavra grega que significa raça, e cid, que significa matar. Aí então, genocídio, Matar muita gente de forma proposital e, ao nosso ver, conforme aconteceu aí com os judeus, foi uma tentativa realmente de destruir totalmente aquela raça, de extinguir. Isso é uma outra coisa para a gente pensar. Essa foi a intenção do genocídio daquela época. E eu te pergunto, tem alguém em nosso país tentando exterminar alguma raça em especial, em específico no nosso país? E com certeza a resposta que você vai me dar é não. Que ninguém vê no nosso país alguém tentando fazer isso aí. E a gente pode pensar também, conforme a visão da ONU, quais são as práticas que caracterizam um genocídio no entendimento da ONU. Número 1, assassinato de membros de grupo. Também nós não vemos isso. Número 2, atentado grave à integridade física e mental de membros de grupo. Também não vemos isso.
e uma submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física, total ou parcial. Alguém pratica isso no nosso país? Tem algum grupo que possa dizer que está sofrendo isso no nosso país? Então nós podemos dizer sim que essa afirmação de genocida ou genocídio em nosso país é equivocada, é falaciosa. Nós precisamos exterminar essa tão cruel palavra no nosso país. Poderíamos nos perguntar, então, quem foi o maior genocida da história do mundo? Pelo menos a história, os estudiosos apontam para dois, né? Adolf Hitler e Stalin, que mataram muita gente através de ações bem cruéis, através de matança determinada, em aprisionamentos, isolamento, com fome, e de fato isso pode ser visto como um genocídio. Mas agora, entrando na nossa realidade brasileira, o que nós precisamos nos perguntar é: onde está o genocídio em nosso país? Quem é que tem perpetrado ou ordenado, através de alguma ação cruel, a matança de grupos no nosso país? Tem alguém? E a resposta certamente que você vai me dar e você vai achar na sua consciência é não. Então o que é que eu preciso afirmar a partir dessas convicções que a gente viu nesse vídeo, através daquilo que nós estamos considerando nesse vídeo? Se nós não temos ninguém perseguindo grupos em massa para matança, nem ordenado que se faça isso, o que é que nós podemos então concluir a partir dessa consideração, a partir dessa análise bem curta aqui de um tema tão complexo e tão doloroso para muitas pessoas ao redor do mundo afora? Certamente pessoas sofreram, famílias sofreram essa dura realidade. Mas aqui no nosso país nós não podemos afirmar uma coisa desse tipo. Então o que é que eu quero afirmar a partir dessa simples análise do termo genocida ou genocídio em relação ao nosso querido Brasil? Eu quero afirmar 3 coisas para você pensar comigo. Primeiro, o resumo de tudo isso é: no Brasil não houve genocídio. Número 1. Número 2, se não houve genocídio no Brasil, eu posso afirmar a segunda questão: se não houve genocídio no Brasil, não podemos atribuir esse termo ao atual presidente, como tem sido feito de forma tão grosseira, tão escandalosa em nosso país. Terceiro e último, é incorreto falar sobre isso e até falacioso e preconceituoso atribuir esse título ao nosso presidente. E aqui, não que eu esteja defendendo de forma veemente ou específica, politicamente falando, mas de forma pessoal, uma análise, uma defesa pessoal dele, né? Porque eu acho que é uma coisa muito cruel atribuir a ele esse termo de genocida, se em momento algum se fez matança no Brasil. Isso tem a ver com a questão da Covid, e ao meu ver também é incorreto falar sobre isso, porque ele autorizou a compra de vacinas. E não morreram pessoas apenas no Brasil dessa enfermidade. No mundo todo morreram pessoas. Mesmo as vacinadas morreram. Então, atribuir esse termo genocida ao nosso presidente por conta de questões sanitárias que ocorreram no mundo inteiro é uma questão muito injusta. E eu quero pensar, para terminar esse vídeo, a seguinte questão, que você pense comigo: mais matou no Brasil quem roubou os cofres públicos o dinheiro para investir em saúde de qualidade, em educação, em segurança pública e em infraestrutura. Isso sim, houve uma matança de muita gente de fome, pela violência, pela falta de acesso à saúde de qualidade, que a gente vê muita gente tentando ter acesso a uma saúde, a um cuidado médico de qualidade, e não tem. E o dinheiro foi para onde? Derramou-se por todos os lados de forma incorreta. Aí sim tem uma forma de matar pessoas, não que seja um genocídio, mas de forma indireta mata mais gente do que atribuir a essa situação política, esse termo tão pejorativo, tão negativo. É uma pessoa que, ao meu ver, tem tentado fazer o melhor, o bom pelo nosso país. Sei que você talvez não vá concordar com o que eu estou dizendo, mas
Você é livre para pensar e fazer seus comentários aí nesse vídeo. E se quiser compartilhar, levar à frente. Mas eu afirmo, finalizando esse vídeo, é incorreto, maldoso, preconceituoso atribuir esse termo genocida ao nosso presidente. Que Deus nos abençoe e viva o Brasil!